Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Drayton e na aula de hoje eu vou te ensinar a relação de Euler, ou relação de Euler, falando um português aí mais simplificado. A relação de Euler é uma relação que existe entre as faces, vértices e arestas de um poliedro convexo. Mas antes de eu te ensinar a relação de Euler, vamos só recapitular aqui o que é um poliedro convexo. Olha só. Poliedro convexo é aquele que, se você marcar dois pontos em qualquer lugar que pertença a esse poliedro, a linha que liga esses dois pontos estará totalmente contida dentro do poliedro. Mesmo que você marque aqui no vértice do poliedro o ponto e marque aqui no outro vértice, a linha que vai ligar esses dois vértices vai estar contida dentro do poliedro, ou, no mínimo, em uma das suas faces. Nunca a linha vai passar por fora dele. Já no poliedro não convexo, isso acontece. Olha só, eu marquei, por exemplo, esses dois pontos aqui, e quando eu tracei a linha que liga esses dois pontos, a reta que liga esses dois pontos, né? Essa reta passou por fora do poliedro. Ela passou nessa parte aqui, ó, fora do poliedro. Então, aqui a gente tem um exemplo de poliedro não convexo. Visualmente, quando você perceber que o poliedro tem uma abertura, ele tem um buraco, um pedaço faltando aqui, né? Você vai ver que é um poliedro não convexo, também chamado de côncavo, mas esse nome a gente não usa muito, tá? Então, olha só, por que a gente aprendeu isso? Porque a relação de Euler só funciona para os poliedros convexos, tá? Vai funcionar em alguns não convexos? Vai, mas não é em todos. Então, a gente acaba não utilizando nos poliedros não convexos, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui agora nos elementos dos poliedros. Esses elementos estão presentes em poliedros convexos e não convexos também, tá, gente? Então, aqui a gente tem um exemplo de um poliedro convexo, ele também é um prisma, né? Um prisma de base hexagonal, mas isso a gente não precisa anotar não, tá, gente? O que a gente precisa ver aqui? Os três elementos que eu quero identificar nos poliedros são as faces, tá, gente? Aqui eu pintei uma face de vermelho, ok? Isso daqui, então, a gente chama de face, e a face nada mais é do que cada polígono que compõe o poliedro, tá? Esse poliedro aqui, como sendo um prisma, ele tem hexágonos, é um prisma de base hexagonal, então tem hexágonos nas duas bases. As bases aqui também são faces, né? As bases aqui são hexagonais, são hexágonos, e nas laterais ele tem retângulos, ok? Então aqui a gente tem as faces desse prisma, tá? Aqui a gente tem uma face retangular, aqui outra, e lá atrás tem outras três que estão escondidas, ok? Então aqui a gente tem um poliedro e aqui estão as suas faces identificadas. Outra coisa que a gente vai identificar aqui, gente, é a aresta. É cada linha que compõe essa figura aqui. Olha só, aqui a gente tem uma linha, uma linha, uma linha, uma linha. Cada linha que desenha o nosso poliedro, cada linha que também é a aresta dos polígonos, a gente chama, é claro, de aresta do poliedro. E, por último, a gente tem os vértices. Os vértices são os pontos de encontro entre as arestas, tá? Então, ali é onde as arestas se encontram, aqui onde as arestas estão se encontrando, a gente tem os vértices. Aqui a gente tem um outro vértice, aqui a gente tem um outro vértice. Enfim, a gente tem vários vértices nesse poliedro aqui. Feito, gente? Então, identificamos os elementos e é muito simples, né? Aqui, para a relação de Euler, a gente precisa levar em consideração que o vértice a gente vai chamar de V. A gente vai denotar aí como a letra V. A face a gente vai chamar de F e a aresta a gente vai chamar de A. Tá? Sabendo disso, a gente pode entrar na fórmula agora e estudar a relação de Euler. Vamos subir aqui, então. Relação de Euler diz que se eu somar a quantidade de vértices do polígono mais a quantidade de faces vai ser igual à quantidade de arestas somado com 2. Esse 2 sempre está na fórmula, tá, gente? Então, a gente vai ter essa formulazinha aqui para a relação de Euler, bem simples, né? O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Vamos verificar isso daqui? Desenhei uma pirâmide de base quadrangular aqui para nós. Vamos verificar se a relação de Euler funciona nela. Primeiro, vamos contar, ok? Vamos contar quantas faces, vértices e arestas tem. Então, vamos colocar aqui, ó, faces, vértices e arestas. Vamos ver quantos tem. Faces eu tenho quantas? Vamos lá, gente, tem que contar a base também, tá?
Então, aqui eu tenho essa primeira face aqui da frente, esse triângulo na frente, esse triângulo aqui do lado, tem um triângulo aqui desse lado, né? E tem aquele triângulo ali de trás. Tenho 4 faces laterais e, é claro, eu tenho aqui a minha base, tá? Gente, uma dica, tá? Se a sua base é um quadrado, quadrado tem 4 lados, né? Ou também se for um retângulo, né? Você vai ter que a quantidade de faces laterais vai ser igual à quantidade de lados do polígono da base. Então, aqui a gente tem um quadrado na base, né, gente? O quadrado tem 4 lados, então a gente tem 4 faces laterais. Só uma dica. Feito, então, nós temos 5 faces. E vértices, professor? Bom, vamos contar aqui, ó. Aqui a gente tem um vértice, aqui a gente tem outro vértice, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 vértices também. Agora, vamos contar o número de arestas. Vamos lá? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 na base, vista que ela é um quadrado, né? E nas laterais eu tenho mais 1, 2, 3 e aquela escondida ali atrás, que dá 4. Então, 4 da base mais 4 lateral é igual a 8. Então, eu tenho 8 arestas. Professor, deu certo? A fórmula está correta? Claro que está, gente. Olha só, eu vou te mostrar como a fórmula está correta. Então, a gente vai primeiro repetir aqui a fórmula, né? Vamos só identificar aqui, ó. Qual que foi a minha quantidade de vértices? Ah, foi 5. Então, vamos colocar aqui. 5 mais. Faces, 5 também. Ok. Arestas, 8. Professor, 5 mais 5 não é igual a 8. É, gente, por isso que tem aquele 2 ali que completa a nossa fórmula, tá? Esse 2 sempre vai ser utilizado. 5 mais 5 dá 10, que é igual a 8 mais 2, que dá 10. Então, olha só, gente, como deu 10 dos dois lados, isso quer dizer que a fórmula está correta, isso quer dizer que ela se aplica a esse poliedro aqui, pelo menos, e, claro, gente, vai se aplicar em todos os poliedros convexos. Vou te mostrar aqui no exemplo. No poliedro convexo, o número de vértices é 18. O número de faces é 8. Qual é o número de arestas? Então, vamos lá. Aqui a gente quer descobrir o número de arestas e é muito fácil. Olha só, eu vou te mostrar agora. Primeiro, repetindo a fórmula. Gente, olha só, essa fórmula aqui, às vezes, ela pode aparecer assim também, ó, como V mais F menos A menos 2 igual a 0, tá? Mas desse jeito eu acho que ela fica mais complicada, tá? É por isso que eu preferi não utilizar ela desse jeito. Eu já vi gente utilizando ela assim, funciona do mesmo jeito, né? Mas eu não vou utilizar ela assim não, tá? Assim é muito melhor. Vamos lá então. Vamos só identificar aqui o que a gente conhece. Nós sabemos o número de vértices, é 18. O número de faces é 8. Então, 18 mais 8 é igual a aresta, né? Eu quero descobrir o valor do A, mais 2. Professor, e agora o que eu vou fazer? Gente, muito simples, tá? A gente vai isolar o A, a gente quer saber o valor dele. Eu sei que o valor de A mais 2 é a mesma coisa que 18 mais 8. 18 mais 8 dá 26, tá? A mais 2 é igual a 26. Que número que mais 2 é igual a 26? Fica fácil, né, gente? É o número 24. A igual a 24. Então, aqui, nada mais, nada menos a gente tem do que uma equação do primeiro grau, né? A gente vai ter uma incógnita, a gente quer descobrir o valor dela e é muito simples, basta você aplicar aí as regrinhas das equações. Então, a gente tem aí 24 arestas para esse poliedro convexo que nos foi informado. Tranquilo, gente? Bom, esse é um probleminha simples, quando você sabe dois valores e você quer descobrir o terceiro valor, tá? Mas tem alguns probleminhas que são apresentados dessa forma aqui, ó. No poliedro convexo, o número de arestas é 8 unidades maior que o número de faces. Quantos vértices nós vamos ter? Então, olha só, vamos repetir a fórmula aqui. Eu sei o número de vértices? Não sei. Então, vamos deixar a letra V. Eu sei o número de faces? Não sei também. Então, vamos deixar a letra F. Professor, o que a gente sabe? Calma, gente, olha só. O que eu sei? Eu sei que o número de arestas é 8 unidades maior do que o número de faces. Qual que é o número de faces? Professor, a gente não sabe. Gente, a gente não sabe mesmo. Mas é F, né? Então, se a gente não sabe, a gente colocou a letra F. Então, para o número de arestas,
Como ele é 8 unidades maior do que o número de faces, vai ser f mais 8. Então, vamos colocar aqui, ó, f mais 8. Isso daqui entrou no lugar do A, ok, gente? Então, beleza. Vou só apagar o parênteses aqui que não precisa, né? Mas aqui entrou no lugar do A, então. F mais 8 mais 2 aqui, que está da fórmula, né? E beleza. Professor, beleza o quê? O que aconteceu aí? Gente, ó, eu tenho F dos dois lados. Uma coisa que eu posso fazer é simplesmente simplificar. Se eu pegar e subtrair F desse lado e subtrair F desse lado, eu simplesmente anulo o F, né? Então, eu vou fazer desse lado de cá menos F e do lado de cá menos F. Ou, como muita gente gosta de falar, simplifica esse F com esse F e acabou tudo, né? Ficou apenas V desse lado e do lado de lá ficou 8 mais 2, que dá 10. E acabou a conta. Achamos o resultado de V. Professor, é mágica? Não, gente. É simplesmente a gente resolvendo uma equação do primeiro grau bem simples aqui, tá? Então, a quantidade de vértices é igual a 10. Ficou claro? Eu espero que sim. Olha esse probleminha aqui agora. Um poliedro convexo que tem 3 faces triangulares, 2 quadradas e uma pentagonal possui quantos vértices? A gente não sabe a quantidade de vértices, de arestas, e a gente só sabe a quantidade de faces, né? Eu disse nada, mas a gente sabe a quantidade de faces. 3 mais 2 mais 1. 3 mais 2 dá 5, mais 1 dá 6. Então, faces eu sei que é 6. Mas para calcular com a relação de Euler, eu preciso saber pelo menos 2 valores ou valores equivalentes, ok? Aqui a gente sabia valores equivalentes, sabia que era a quantidade de faces mais 8, só que aqui a gente não tem isso. Então, o que a gente vai fazer é pensar em cada uma dessas figuras. Vamos lá, então. Para os triângulos, eu tenho 3 triângulos, ok? Quantas arestas tem um triângulo? Quantas linhas tem um triângulo? 1, 2, 3. São 3. Então, 3 triângulos vão ter quantas linhas? Bom, vão ter 9 linhas, 9 arestas, ok? Então, olha só, temos 9 arestas nas faces triangulares. Professor, então a gente vai descobrir as arestas? Sim, é isso que a gente vai fazer. Olha só, eu tenho 2 faces quadradas, então eu tenho 2 quadrados. Quantas arestas tem um quadrado? São 4. 2 quadrados, então vão ter 8 arestas. Feito. E eu tenho uma face pentagonal. Quantas arestas tem um pentágono? Bom, um pentágono tem 5 arestas, então eu tenho 5 aqui. Feito, gente. Então, olha só. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos somar todas essas arestas aqui. 9 mais 8 dá 17, 17 mais 5 dá 22. Então, aqui a gente tem um A igual a 22, professor, negativo. Pensa comigo, gente. A gente tem no poliedro duas faces que compartilham a mesma aresta. Olha só esse exemplo aqui, que a gente até usou aqui em cima. A gente tem, ó, essa aresta aqui, ó, que é tanto dessa face quanto dessa face aqui. Então, sempre a gente vai ter uma aresta que está sendo contada duas vezes. Então, o que a gente precisa fazer, professor? Simplesmente pegar o número 22, que foi o nosso resultado aqui, e dividir por 2. A gente vai saber daí a quantidade de arestas. 22 dividido por 2 dá 11. Então, a gente tem 11 arestas. E agora, professor? Agora, falta só descobrir o vértice. Vamos descobrir quantos vértices tem. Agora a gente vai usar a relação de Euler. Vamos colocar a formulazinha aqui para nós. A gente não sabe, então, o número de vértices. Vamos deixar aqui. Soma isso com o número de faces, que é 6. Isso daqui vai ser igual ao número de arestas, que é 11. E isso daqui soma sempre com 2. Vamos simplificar aqui já. Eu quero saber o valor de V, então eu vou tirar 6 dos dois lados, ok? Vamos fazer isso daqui, então, 6 menos 6 fica apenas o V do lado esquerdo. Do lado de lá, eu vou ter 11 mais 2, que dá 13, menos 6, que dá 7, e aqui está a nossa resposta. O professor ficou confuso, gente? Só pensa que o 6 passou para o outro lado negativo. Eu gosto de fazer a mesma operação dos dois lados, tá? Que é o correto. Mas você pode pensar dessa forma. Eu tinha mais 6, passou menos 6 para o outro lado e acabou, né? Dá no mesmo do que fazer a operação dos dois lados. 6 menos 6 fica 0. Então, é como se ele já tivesse passado para o outro lado. E aqui está a nossa resposta.
V igual a 7. A quantidade de vértices, então, é igual a 7. Respondemos a questão. Bom, gente, então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, é claro, entendido. Se ficou qualquer dúvida, comente aí embaixo que eu vou estar ajudando você. E se eu esqueci de algo importante, comente aí também para que você possa ajudar mais pessoas. E eu espero você na nossa próxima aula. Um abraço!